Olá, e hoje vamos falar sobre náuseas e vômitos secundárias aí ao tratamento quimioterápico, ao tratamento oncológico, porque a gente sabe que alguns medicamentos tendem a dar um pouco mais de enjoo e vômitos, podendo ocasionar vômitos também. E a gente sabe que isso impacta diretamente na ingestão de alimentos por esse paciente, a pessoa pode ficar mais debilitada e tem todo um impacto aí no tratamento subsequente. Eu sou Caroline Monteiro, farmacêutica especializada em oncologia e hoje quero trazer aqui algumas orientações e recomendações para que você ou alguém que você conhece possa estar bem aí orientado para evitar esses efeitos ou mesmo minimizar se eles já estão aí acontecendo contigo, tá? Em primeiro lugar, algumas orientações não farmacológicas, né? Que são justamente aquelas orientações que a gente pode dar que não requer a recomendação de medicamentos. Então, nós temos aí o fracionamento das refeições, né? Essas refeições, elas devem ser menores, você pode fazer a ingestão, refeições menores e mais frequentes, né? Como, por exemplo, se você está aí acostumado a sempre fazer o seu café da manhã, almoço e jantar, vamos incluir aí lanches intermediários entre esses horários. Então, um lanche da manhã, um lanche da tarde e antes de dormir, se o seu intervalo de jantar, por exemplo, do seu jantar para a hora em que você vai dormir for grande, né, maior aí que 3 horas, é interessante comer alguma coisa também antes de se deitar. Dar um intervalinho, é claro, porque não é interessante deitar com o estômago cheio e para então você não ficar tanto tempo aí sem se alimentar. Por quê? Porque esse intervalo grande, quanto mais tempo a gente fica sem se alimentar, mais tem a produção ácida aí do estômago e isso favorece o enjoo, né? E pode também favorecer aí o vômito em si, tá? Então, comer mais, porém em menor quantidade, né? Comer mais frequentemente. E também é fundamental o acompanhamento de um nutricionista oncológico especializado, né, em oncologia que vai poder aí te orientar com relação aos melhores alimentos, a como fracionar melhor a sua refeição, para que você tenha também o suporte calórico necessário para o seu tratamento. E isso vai ser calculado de forma individualizada, tá certo? Outra questão é com relação aos alimentos quentes. Então, a gente sempre orienta que a pessoa que está mais enjoada não coma alimentos quentes. Dê preferência ao morno, né? Morno para frio. E também evitar preparar os seus alimentos. Quando você estiver enjoado, nauseado, evita ficar nas proximidades aí da cozinha de onde está sendo preparado esse alimento. Por quê? Isso impacta na negativa depois, na dificuldade de se alimentar para quem já está enjoado, tá certo? Então, evita ficar sentindo o cheiro dos alimentos durante o preparo, né? E quando for se alimentar, procurar um ambiente mais arejado, né? Sentar-se à mesa, tentar comer nas porções menores, como eu falei. E é interessante até comentar isso porque às vezes o próprio paciente ou o familiar, a pessoa que está ali, que convive contigo, tem aquela ansiedade de pensar assim: poxa, agora não está comendo, ou está comendo menos do que comia antes. Então não se preocupa com relação a essa quantidade, porque inclusive é interessante que você diminua essa quantidade para evitar o vômito, né? Então, contanto que você consiga comer poucas, né, porções menores, mais fracionadamente durante o dia, isso é mais interessante. Então, evita aí essa ansiedade de que essa pessoa não está comendo o prato que ela comia antes, tá certo? Isso é um momento transitório, passageiro, e assim que esse sintoma for bem controlado, porque também tem medicamentos para isso, essa pessoa volta, né, aí à ingestão normal. Mas lembrando que é interessante sim se alimentar em quantidades menores, tá certo? E se você de repente não tem a opção, não tem quem faça o alimento, no caso, quem prepare os alimentos para você, hoje em dia nós temos muitas pessoas que estão fazendo alimentos para vender, quentinhas, né? Pessoa, inclusive nutricionistas, o pessoal de gastronomia que faz assim própria, voltada mesmo. Eu tenho conhecidas aqui na minha região, inclusive, que fazem esse trabalho,
né? Refeições balanceadas, orgânicos, com saladas, né, bem higienizadas. Então, você pode buscar aí na sua cidade, na sua região, alguém que forneça, né, alimentos de boa procedência para que você possa consumir, comprar nesse momento que você não está em condições de preparar, né? Então, é interessante, durante esse momento, de fato, não ficar à frente do preparo, porque isso vai piorar o seu enjoo. Tem alimentos também que a gente sabe que tem propriedades que melhoram aí essa condição das náuseas e dos vômitos, como o gengibre, né, a canela, uva, kiwi, enfim. Isso a nutricionista ou nutricionista vai te passar, vai te orientar e o modo como utilizar também esses alimentos para aliar aí no tratamento das náuseas e dos vômitos, tá? E agora falando dos medicamentos, porque sim, nós temos medicamentos e temos bons medicamentos para tratar o enjoo em decorrência da quimioterapia, que a gente sabe que às vezes é um pouco maior, né? Então, hoje a droga de escolha é a ondansetrona, que talvez vocês conheçam pelo nome de Vonal, Nalzedron, que são os nomes mais conhecidos, mas o nome da substância é ondansetrona. E hoje é a droga de escolha para paciente que está em quimioterapia. Então, se você não teve essa prescrição desse medicamento ainda e está sentindo, né, está sentindo um enjoo ou mesmo está vomitando, é interessante conversar com o seu médico, com a equipe que está te acompanhando, para que seja prescrito. É importante relatar isso, porque às vezes também isso não é passado, né, para a equipe, tudo que está sendo sentido aí pelo paciente, ou mesmo às vezes o intervalo da quimioterapia, ele é grande, 15 dias, 21, 28 dias, e daí o paciente se esquece de relatar na consulta posterior, né? E acaba que o ciclo se repete. Então, eu sempre oriento os meus pacientes a fazer uma agenda de tratamento, né? Um diário, digamos assim, de tratamento, onde você vai lá relatar, escrever mesmo como é que você está se sentindo. Então, se teve vômitos, quantos episódios você teve naquele dia? 2, 3, 4, tudo que come, bota para fora. Isso é importante relatar, porque inclusive esse efeito, se não controlado, se piorado, pode impactar tanto na perda de peso, na baixa de imunidade e afetar no tratamento oncológico em si. Porque um paciente que está com muitos sintomas, acaba que a gente precisa aumentar o intervalo entre as quimioterapias. E não é isso que a gente quer, né? Que você siga aí o seu tratamento da melhor forma, seguindo as datas certinhas. Porém, por segurança, às vezes isso é preciso fazer isso para que tenha uma recuperação completa dessa pessoa para então tomar novamente a quimioterapia. Então, é um efeito que pode sim afetar bastante aí o seu tratamento. Então, como eu falei, temos a ondansetrona, temos também a dexametasona, que é um corticoide, porém, aliado à ondansetrona, potencializa o efeito antiemético. E a gente tem um controle melhor também dessas náuseas quando é um protocolo, uma quimioterapia que a gente sabe que vai causar mais enjoos, ou mesmo que essa pessoa está tendo enjoos mesmo tomando a ondansetrona. Então, às vezes, a gente associa, né, esses dois medicamentos. Nós temos também outros medicamentos, tá certo? Temos aí o Dramin, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Temos também a bromoprida, então também são medicamentos que podem ser utilizados intercalados com esses outros dois que eu citei, né? Para fazer um controle mais efetivo. Então, no intervalo entre as doses, pode haver aí uma dose de Dramin, pode estar fazendo uso da bromoprida. Isso o seu médico vai fazer a receita, né? A prescrição própria para o seu caso e te orientar nas dosagens e na posologia correta, tá? Então, nunca se automedir. Busque mesmo a orientação da equipe que está te acompanhando, mas só para você saber que temos alternativas sim, né? Inclusive a bromoprida é um medicamento bastante utilizado, é bem seguro também. Ele aumenta a motilidade do trato gastrointestinal. E o que é isso, Carol? Aumenta os movimentos peristálticos e evita com que esse alimento, né, o que a gente come, fique muito tempo parado no estômago, e favorecendo até mais enjoos e a possibilidade de vômito mesmo.
Então, quando esse medicamento atua, ele aumenta esses movimentos e o esvaziamento gástrico acontece de forma mais rápida. Então, é um medicamento que às vezes a gente associa também para o paciente que está aí com náuseas e vômitos, tá certo? E também, Carol, já faço tudo isso, sigo todas as orientações e ainda continuo sentindo enjoo. Existe um medicamento também chamado olanzapina, que na verdade a indicação inicial dele não é essa, é um medicamento inclusive controlado, porém a gente hoje já sabe que pela ação também da olanzapina, né, ter uma ação a nível de sistema nervoso central, ela tem efeitos muito positivos no controle das náuseas de difícil controle. Então, tem aí essa opção também que o médico ele pode prescrever caso esse paciente seja resistente a todas essas medidas já comentadas. Então, o que eu quero dizer aqui, né, é que sempre há o que fazer, né? A gente sabe que as náuseas, os vômitos podem acontecer com alguns protocolos de quimioterapia, podem, porém a gente tem medidas para isso e deve sim sempre priorizar a qualidade de vida desse paciente, dessa pessoa. Então, que vocês não fiquem com sintomas em casa achando que isso é normal ou que não tem o que fazer porque já está seguindo lá a prescrição médica. Isso precisa ser relatado para a sua equipe que sempre há o que fazer, há medicamentos outros que a gente pode associar para melhorar essa condição aí, né? Então, só recapitulando, medidas não farmacológicas, tá? Para as náuseas e para os vômitos, então já para prevenir, inclusive você pode comer menos, porém fracionar a sua alimentação em mais períodos durante o dia e comer porções menores, comidas não tão quentes, mais mornas para frias, evitar ficar próximo do preparo desses alimentos, evitar ficar com o estômago vazio muito tempo, evitar se deitar logo que se alimentar, né? E claro, fazer aí o seu acompanhamento com um nutricionista especializado. E seguir lá as recomendações da prescrição do seu médico. Que então você terá um controle muito efetivo, ou mesmo tem pacientes que nem sentem os efeitos, né, da quimioterapia porque estão muito bem orientados e acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Então o assunto de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Já peço aí para deixar o seu like no canal, se inscrever se você não for inscrito, recomenda esse canal, né, para outras pessoas que você sabe que pode ajudar, que essas orientações vão ser úteis para essas pessoas. E já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que vai ser postado aqui no canal. E também você pode deixar aí embaixo os seus comentários com relação a esse vídeo e mesmo sugerindo outros assuntos para eu trazer aqui, para a gente estar discutindo, trazer mais orientações e mais informações para as pessoas que estão em tratamento oncológico e quimioterápico, que pode ser um momento mais tranquilo, sim, sem tantos sintomas e de forma muito mais segura.